Muito bem, jovens. Eu sou o Dark Dragon e o bater de asas de uma borboleta em um lugar causa uma tormenta e uma tempestade no outro. E eu sou Kalil e um fato sobre mim. Eu adoro universos alternativos. Muito bem, jovens. Estamos aqui na comemoração de 2 anos do Dragon Diz. E isso mesmo, fazem 2 anos que nós estamos repetindo essas mesmas frases de entrada. Não é isso, amor? Isso. Para vocês que não viram o primeiro Dragon Diz, é sobre o filme Frozen, correto? Então eu vou colocar aí na descrição do vídeo o primeiro Dragon Diz e o Dragon Diz comemoração de 1 ano, que foi sobre o filme Interestelar. Correto, amor? Acho que sim. Nem lembra? E como virou já uma tradição no canal, toda comemoração de ano do Dragon Diz vai ser sobre algum filme. E de preferência, um filme polêmico. E como vocês já viram aí no título, vamos falar sobre Mr. Nobody, correto? Isso. Lembrando, obviamente, tá, que o cast vai ter spoilers, tá? E para vocês que ainda não estão acostumados a ouvir podcast, façam como a gente sempre fala. Coloca o cast pra tocar e vai dando continuidade no que você tá fazendo. Fica melhor, né, amor? Você vai fazer lá, vai limpar a casa, alguma coisa assim, você pega, deixa o podcast tocando e vai limpando a casa, entendeu? Vai ouvindo, porque como a gente sabe, o podcast, ele não tem edição de imagem, sabe? Ele não costuma ter, ele tem mais áudio, né? A gente coloca umas imagens, né? Uma foto ou outra, mas ele não tem uma edição de imagem obrigatória. Então, o ideal para vocês que estão escutando, deixa ele tocando no celular ou no computador e vai fazendo outras coisas. Aí vocês vão entrando no clima. Correto, amor? Uhum. Então é isso aí, vamos pro filme. Who are you? I'm Mr. Nobody, a man who doesn't exist. Então, assim, gente, olha. Se você, por exemplo, o que a gente vai explicar aqui pode ser um pouco complexo pra você. Mas, assim, se você assistir o filme, talvez pode só ficar até mais fácil de você entender. Mas, olha, ele é muito mais fácil de entender do que Donnie Darko. isso, Donnie Darko. Teve uma galera, porque o que acontece? Esses tempos a gente tava pesquisando pra assistir filmes assim, de viagem no tempo, filmes complexos, porque a gente gosta, né, amor? Uhum. E a gente encontrou esse Mr. Nobody meio que por acaso, né? Assim, tipo, eu tava no meu Facebook, no meu off, aí uma menina lá postou: se você é o dos que não entenderam Donnie Darko, então nem faça o trabalho de entender assistir, esse. e assistir. E na verdade é o contrário, tá? É muito fácil de entender. É muito simples, o filme é bem direto, ele é simples de entender, né? E o Donnie Darko eu achei mais complexo do que esse. Verdade, tipo, eu não entendi nada, praticamente, do Donnie Darko. Só no final mesmo, depois que ele explicou pra mim mais um pouco. Tipo, eu já tinha entendido o quê? Metade, mas a outra metade eu não entendi direito. Isso. Inclusive, a gente pode até fazer um cast sobre o Donnie Darko depois, né? Em um outro momento aí a gente consegue fazer um cast explicando. Então, ó, lembrando, esse cast, né, novamente, ele vai ter spoilers do filme. Então, se você não viu, assista, volte aqui pra você entender o que tá acontecendo, né? Pra você entender a visão da história. Aliás, tem outros filmes também de viagem no tempo, nesse sentido, sabe? De trocas de realidade. Tem um jogo também que, tipo, eu gosto muito, muito mesmo. No entanto, nas férias eu joguei esse jogo, porque, assim, no começo de 2015, eu tinha visto que ia lançar o Life is Strange. Isso. Aí eu queria jogar. Só que, como que o meu computador, ele ficou com a fonte de energia muito fraca, aí não tinha mais como eu baixar nenhum jogo pra eu poder jogar. Eita. Aí o que eu fiz? Como que o meu irmão foi morar no Japão, eu fiquei com o computador dele. Aí deu pra rodar Life is Strange. Aí eu joguei, tipo, realmente, gente, se você tiver um computador, assim, que roda jogo, por favor, joga, porque é muito bom mesmo. O jogo é muito bom, né? Tá ligado aí com essa questão da viagem no tempo e tal. E trocas de realidade. We don't know who Mr. Nobody is. Neither does he. Our patient's memories are confused. Muito bem. Então, ó, só pra gente dar continuidade.
O cast, para vocês entenderem ele mais fácil, né? Porque a gente vai dividir ele em pedaços, tá? Porque o filme, ele é dividido em pedaços. Então, antes de mais nada, para a gente entender, o filme, ele fala sobre linhas temporais, tá? É sobre isso que o filme trata. Ele não trata de viagem no tempo propriamente dita, tá? Então, muita gente se confundiu com isso, achando que o personagem principal do Jared Leto, que é o Nemo, tá achando que ele tá viajando no tempo. Ele não está viajando no tempo, tá? É linhas temporais diferentes o filme. É bom a gente entender isso. Isso fica muito claro na hora que ele é criança e ele mostra, eu tenho 3 escolhas a ser feita. Ou eu escolho a Jean, a Elise ou a Anna. Isso. Daí já dá pra ver, né? Aí daí já vai ter outros meios de viagens temporais em outras realidades. Isso. Então, ó, vamos deixar assim. Primeiramente, vamos explicar o que é o efeito borboleta pra você que não sabe. Não é aquele filme lá do Ashton Kutcher, tá? Embora o filme trate disso, né? Não é o filme do Ashton Kutcher. Efeito borboleta, ele é um efeito mesmo explicado pela ciência, né? É uma teoria que diz, que é a frase que eu usei no começo, que diz que o bater de asas de uma borboleta em um lado do mundo causa um tornado no outro lado do mundo. Ou seja, uma coisa simples causa uma coisa complexa em algum outro ponto. E isso fica claro no filme. É verdade. Coisas pequenas que acontecem do outro lado do planeta afeta o Nemo. Afeta ele A e vida afeta do todo Nemo. mundo, né? Porque, na verdade, a teoria do efeito borboleta é essa, né? Quando você pega uma coisa simples que torna ela num grande feito, né? Algumas pessoas sempre costumam imaginar isso como sendo aquele efeito bola de neve, né? Que uma coisa aconteceu, ela vai rolando a montanha, vai crescendo, 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 até virar uma coisa gigantesca, né? Só que qual que é o problema? O efeito bola de neve sempre dá a entender uma coisa negativa, uma coisa ruim como problema se acumulando. Já o efeito borboleta não é por aí. É uma coisa simples que gera uma outra coisa grande. É diferente. Igual no Life is Strange. Isso. Que mostra até lá, tipo, a borboleta. Mas a borboleta representa outra coisa. Mas realmente tá efeito borboleta. Porque você tenta melhorar uma coisa, mas você fudeu o resto. Exatamente. Praticamente. Exatamente. Porque assim, no efeito borboleta, a gente tem que seguir o destino, tipo, já traçado já. Não pode alterar ele. Porque se você altera, outras coisas vão acontecer. E não é nada bom. Isso, igual no filme do Ashton Kutcher, o efeito borboleta lá, pra quem assistiu. Se você não assistiu, assista também, tá? O filme é muito bom, muito legal pra quem gosta de viagem no tempo, né? Efeitos borboleta, essas coisas. E acontece no filme, né? Ele lê o diário lá, volta pro passado e começa a alterar as coisas lá e começa a dar mó merda. E por aí vai, né? Ou aquele filme Viagem no Tempo, né? Máquina do Tempo. É legal esse filme também. Muito bom também. O Source Code também. Isso, o Source Code lá, que é o Contra o Tempo, né? Que tem a Vera Farmiga. Isso, e e o o Jake Gyllenhaal, né? É ele, né? Brokeback Mountain. Isso, o Brokeback Mountain. As long as you don't choose, everything remains possible. Voltando pro filme, que a gente tem algumas coisinhas pra explicar, né? Então, primeiro, vou definir aqui. A gente vai ter uma timeline original e a gente vai voltar pra ela só lá no final e vocês vão entender o porquê, tá? Então, a timeline original, qual que é? Começa com o Nemo no céu. Ele tá nascendo, ele é bebê, né? E ele explica que é difícil, né, escolher um pai, uma mãe, que são os bebês que teoricamente escolhem, Que né? vai ter lá uma hora que, tipo, mostra lá os pais aparecendo e apareceu um casal gay também. Isso, Achei isso muito legal. Foi legal, foi bom, né? É o mundo real, né, pessoal? O mundo real é isso aí. Aí eles escolhem, né? Nemo no céu. E aí ali já tem uma coisa importante. Ele diz que todos os bebês, eles meio que sabem de tudo. Aí o anjo vai lá, toca na boca deles e Na eles testa. esquecem. Isso, o anjo toca na própria boca e na testa deles, né? Aí eles esquecem tudo. Porém, os anjos passaram pelo Nemo. Ou seja, isso já mostra que o Nemo tem um dom. Até então você não sabe o que é, mas ele tem um dom, Isso. entendeu? Ele tem um dom. Beleza, aí ele pega... Mas sabe que isso me lembra? Quando ele não foi tocado? Me lembra, assim, de vidas passadas. Ele vai Isso. se lembrar das outras. Exatamente. Já que os anjos não apagaram as memórias antigas dele. Então, ó, o que acontece? Ele nasce, né? E já mostra ele direto pra infância, né? Não chega a mostrar ele como vida de bebê, já mostra ele, com Não, uns tipo, 10 anos? Não, mas tipo, vai mostrando ele crescendo com o Isso. tempo.
Aí mostra ele, mas foca ele em 10 anos, né, mais ou Isso. menos. Que ele vai lá na piscina, nadar e tudo. Aí ali ele já conhece a Ana, né, na piscina. Mas um pouco antes ele conhece as 3 juntas, uma do lado da outra. Sim, é. Aí é que está, ó, voltando. Nemo no céu, infância, e aí ele conhece as 3 meninas. Que são as 3 escolhas. Isso, aí ele mesmo fala. As 3 linhas do tempo. Isso. Por enquanto. As 3 linhas do tempo, que é a Jean, que é a japonesa, a Elise, que é a loira, e tem a Ana, É a né? morena que fez o Jack e Diane. Isso. Ela fez bastante filme Malévola até, né? também. Fez Malévola, ela fez aquele Três Mosqueteiros também, ela fez. Ela era Jack e esposa Diane também. é bem interessante, só que é um pouquinho meio trash. É. Mas você tipo assim, você entende o porquê do monstro. Aham. É um filme. Ele é um filme meio de romance, mas que tem um suspense no meio, né? É um filme interessante. Jack e Diana, muito legal. Mas enfim. Beleza, ele conhece as 3 garotas e ali ele já define pra gente que são 3 linhas temporais básicas também. Tem a linha original, que é essa, e tem 3 linhas temporais básicas. E aí então vem o divórcio dos pais. E é aqui que termina a timeline original, com o divórcio dos pais do Nemo. Porque assim, ele tem uma escolha a se fazer. Ou ele fica com o pai e vai ser uma outra realidade, ou ele vai com a mãe e vai ser outra realidade. Exatamente. Porque com a mãe ele vai pra cidade grande. E Isso. se ele ficar com o pai, ele fica numa cidade pequena, Cuidando do pai. sabendo que vai ter a Elise e a Jean. Mas a Anna vai junto com o pai dela na cidade grande. Porque a Anna é filha de um cara que saía com a mãe do Nemo. Isso, exatamente. Depois que ela se separou do pai do Nemo, ela se casou com outro cara, né? Que virou padrasto do Nemo, que tem a filha, que é a Ana, né? E aí, nesse caso, a gente já vai entrar na primeira realidade, que é a realidade que o Nemo escolhe a mãe. Isso, mas assim, daquela parte que a gente ia falar sobre a piscina. Porque é na piscina que também vai definir se eles vão continuar juntos ou não. Ou isso acontece mais à frente, quando ele já tá morando com a mãe na cidade grande. Não, é mais na frente, porque a piscina é antes, né? A piscina é antes. É só o momento em que ele conheceu a Ana em um outro momento, né? Ele conheceu a Ana num momento normal de criança, né? Assim, vamos supor. Adolescência, no caso. Isso. Aí depois... Não, criança. Ele conhece a Ana na piscina, né? Criança. E depois... Mas pelo que eu me lembro, tipo, eles estão lá na praia. Não, aí a praia já é depois, né? A praia é quando ele já tá morando com a mãe lá, né? Ele já tá morando com a mãe... Você não tem uma parte aqui, olha, ele tem também 2 opções. Ou ele vai nadar junto com a Ana, ou ele fica lá. Sim. Mas isso vai acontecer alguma coisa na vida dele. Isso, é o negócio... Então, é quando ele tá morando com a mãe, né? Ele tá morando com a mãe na cidade grande, ele não conhece ninguém e a negada vai pra praia. Aí começa mais, tipo assim, vamos lá, ele escolheu a mãe, vamos deixar isso claro, hein, pessoal, pra vocês, vamos acompanhar. Ele, nessa realidade, ele escolheu a mãe e foi morar com ela na cidade grande, tal. Aí ele foi pra praia com os jovens lá, com a garotada, beleza. Aí a Ana senta do lado dele e conversa com ele. Pô, vamos lá nadar. Mas a Ana é a menina das 3 opções. Sim. Aí ela fala, vamos lá nadar. Aí ele, a primeira timeline, ele fala, não vou nadar com idiotas. Certo? Isso. Aí o que acontece? Eles não ficam juntos, ele e a Ana não ficam juntos, porque ela fica com raiva dele, né? Porque eram os amigos dela e tal. E ele se torna apresentador, que é uma referência àquele programa Cosmos, né? Aquela apresentação dele, explicando o mundo, o universo e o caramba. E ele só vai se encontrar com ela de novo no futuro. Que é no metrô. Exatamente. E ela já tá com outros filhos. Isso. De outro caso que ela teve. Separadamente. Aí ele encontra com ela no futuro, fica deprimido, né? Fica meio assim chateado e tal. E ele pega e volta de novo. Por quê, pessoas? Ele viajou no tempo? Não viajou no tempo. São outras timelines. São outras formas do mesmo acontecimento. Agora, se ele não tivesse falado que não ia nadar com idiotas e fosse nadar com ela, já aconteceria outra coisa. Sim, se ele falasse não vou nadar com idiotas, que volta, né, e fala, ele ficaria com a Ana. Ele ficaria com a Ana, mas tem 2 opções ainda. Porque, assim, pensa assim, pessoal, pra vocês entenderem melhor. Toda a escolha que vocês fazem é um caminho de mão dupla. Isso. Ou mão tripla, ou mão décima, sei lá. Mas vamos simplificar. É um caminho de mão dupla. Quando você escolhe ficar com uma pessoa, você automaticamente se afastou das outras.
Você andou um passo para um lado, você tá andando 2 para se afastar de outro. Consegue entender isso? É isso, entendeu? Você fala assim, não, hoje eu vou ficar em casa. Beleza, agora você fala assim, não, hoje eu vou sair com meus amigos. Você já deixou alguma coisa aqui em casa. Você já deixou uma coisa em casa. Ou então, não, hoje eu vou ficar em casa. Então teus amigos estão fazendo outras coisas lá que você não viveu. Entendeu? Então essas são as timelines, né, amor? Isso. Do filme. Who are you? I'm Mr. Nobody, a man who doesn't exist. Então vamos lá. Nessa opção que ele diz que ele não diz nada, ele fica com a Ana, né? Ele vai nadar com a galera. E aí o que acontece? Eles se separam, né, no futuro, porque eles brigam por causa que o pai da Ana descobre que eles estão tendo um relacionamento. E tipo, como que o pai da Ana é meio que casado, juntado com o pai com a mãe... Seria bom, né? Com a mãe do Nemo. Uhum. Eles são irmãos, né? Gente, sério, tipo, eu não consideraria, tipo, só se fosse irmão de consideração, porque de sangue não vai ser. Não são de sangue, exatamente. E, tipo, o pai dele achou isso um nojo, antiético, né? antimoral. E ele não gostou disso. Uhum. E já tava tendo alguns problemas no relacionamento entre o pai dela e a mãe dela. E a mãe dele. Isso. Aí eles resolvem se separar. Uhum. Tipo, todos praticamente ali. Todos eles, até a Ana, porque ela apoia o pai dela, né? Nessa realidade, ela apoia o pai dela, fica no veneno do Nemo e vai embora, né? E novamente eles se encontram lá no metrô, né? Só que de uma outra forma. E isso, aí ele tá todo ferrado, né? Tipo, ele é um fotógrafo meio amador. Isso. Vive em um kitnet lá. Um kitnet. Um bagulho lá. Se você assistiu Banana ou Cucumber, você vai entender o que eu tô falando. Uhum. Porque é bem parecido assim o lugar, o ambiente. É a série, tá? É uma série, Banana e Cucumber é um spin-off da mesma série, tá? E, enfim, voltando. Nessa realidade que ele não fala nada e fica com a Ana, tem essa situação que eles brigam e se separam. E tem a outra situação que ele vira apresentador, novamente, de televisão, né? E só que ele fica meio depressivo, né? Ele fica meio deprimido e tal. E tem aquela cena que ele tá voltando de carro e acaba caindo no lago, né? E ele morre afogado no lago, né? Que até tem várias questões, assim... Porque, na verdade, pessoal, a gente tá simplificando muito, tá? Porque tem questões, assim, metafísicas, que ele cai no lago, aí ele imagina o peixe, aí ele fala, caramba, o peixe que veio lá do não sei da onde... Tem toda uma situação metafísica, que a gente não tá explicando aqui, porque ia ficar muito complicado. Pra poder acontecer. No entanto, gente, eu vou voltar só mais um pouquinho antes. Quando ele era criança, ele tava tendo um sonho. E nesse sonho, o pai dele tava voltando pra casa... Aí ele tava comendo alguma coisa que eu não... Era alguma coisa, tipo, comida típica americana. De café da manhã. Aí ele esqueceu de dar o freio de mão no carro. Isso. E o carro andou. E lá na frente tava passando uma mulher com um carrinho de bebê. Supostamente um bebê ali. Aí nisso, ela viu o carro passando, ela empurrou o carrinho e o carro passou por cima dela. Matou ela. Aí nisso, o Nemo acorda e tenta avisar pra mãe dele. A mãe dele não leva a conversa dele a sério. Sim. Aí ele vê o pai dele chegando e tenta avisar ele. E nisso, de qualquer jeito, a mulher acaba morrendo. E acaba morrendo, né? Ou seja, ele não consegue voltar no tempo. Ele não volta, não tem como. São visões da mesma pessoa, né? Isso. Ele tá visualizando, porque aí é que está, ó, vamos já explicar aqui. Aquela habilidade que ele tem, que o anjo não tirou dele, no caso, porque toda criança supostamente tem, mas o anjo tira. O anjo não tirou dele o quê? A visão do futuro. Então ele tem meio que uma visão, ele consegue projetar a realidade dele pra frente. Mas isso não quer dizer que ele viajou no tempo, tá? Ele tá visualizando uma outra timeline. Ele é como se fosse a gente, que tá assistindo o filme e vendo as timelines e podendo voltar e ir, entendeu? Aí ele explica que o motivo da morte da mulher foi por conta de um pedacinho da casca do ovo que tava na comida do pai dele. Aí mostra lá, tipo, a fabricação do biscoito, eu acho. Isso, Aí, sem querer, a máquina não conseguiu tirar o pedacinho do ovo lá. Do ovo no negócio. O pai dele vai lá e compra e vai comendo. Quando ele chega em casa, come aquele biscoito, se eu não me engano, que tá com esse casquinha de ovo, que ele já tá fora do carro. Ele dá uma mordida e percebe, nossa, tem uma coisa aqui. Daí ele tira
e o carro, vai descendo. Ou seja, é uma situação pequena que criou um grande A resultado, mesma efeito coisa, borboleta. tipo, ele também fala... tem uma hora que ele já tá muito, muito velho. Aí ele fala que tinha um suposto brasileiro que tava fazendo não sei o que, cozinhando alguma coisa. Isso. Aí aquele vapor daquele cozido subiu e foi pro céu, né? Das nuvens. Aí essa nuvem veio carregada para os Estados Unidos e lá choveu. Aí se tivesse acontecido isso, os pais deles não se encontrariam. Porque eles se encontraram num dia de sol, né? Aí se um dia pegasse a chuva que aconteceu por causa que o brasileiro fritou o ovo por muito mais tempo do que deveria, ferveu o ovo, ele tava fervendo o ovo. Ele ferveu o ovo por muito mais tempo do que deveria, criou essa nuvem de chuva, né? Do efeito borboleta, que o gás subiu, né? O vapor criou a chuva, condensou, choveu, e o pai e a mãe dele saíram de guarda-chuva e não se viram, né? Isso porque tava muito forte. Exatamente. Então você vê, efeito borboleta novamente, pessoas. Uma situação pequena que criou um grande resultado, tá? Isso. As long as you don't choose, everything remains possible. Agora voltando lá, na outra realidade que ele fica com o pai. Agora, se ele fica com o pai, já é diferente. Mas tem uma situação interessante. Ele, pra ficar com o pai, ele não escolheu o pai. Pra ele ficar com o pai, o que aconteceu? Ele precisava de um tênis e o pai dele comprou um tênis de marca barata. Porque essa marca barata, o cara quis baratear o tênis como? Diminuindo os custos. E como ele diminuiu os custos, ele comprou um cadarço fuleiro. E aí o cadarço fuleiro, Nemo amarrou no tênis. Quando ele foi correr atrás do trem da mãe dele, o cadarço estourou e ele caiu no chão. Aí o trem foi embora e ele teve que ficar com o pai dele. Ou seja, teoricamente, ele não escolheu ficar com o pai dele. Ele escolheu a mãe, mas o tênis estourou e ele caiu. E aí não teve jeito, aí ele teve que ficar com o pai. Então é bom deixar isso claro, viu? Mas nessa realidade que ele fica com o pai, ele tem as outras duas opções. Sim, sim. A Elise e a Jean. Isso, a Jean é japonesa. Vamos deixar assim que fica mais claro. Isso. E, tipo, ele, na verdade, é um adolescente muito deprimido. Porque na realidade da mãe dele, dá pra... Gente, eu sou muito fissurado por cabelo. Na realidade da mãe dele, o cabelo dele é mais arrumadinho, esse monte de negócio. Já na realidade do pai dele, não. Todo fudido, é tudo, tipo, agressivo mesmo, não tá nem aí pra nada. E o pai dele também fica doente, daí ele também tem que ficar cuidando do pai dele. O pai dele fica, tipo, depressivo também, né? Fica meio... por conta da traição e da separação. Isso. O que é interessante, porque assim, ele, como ele fica meio revoltadinho, ele vira fã de ficção científica. Isso. E ele começa a escrever aquela história que se passa lá no céu, lá no espaço, aliás, né? No céu, no espaço. E tem aquela estação espacial lá em cima, que vai fazer um negócio em Marte, aquilo lá? Em Marte, né? Uma colônia em Marte. Né? Então ele tá escrevendo aquela história. E aí, vamos lá. Na realidade que ele ficou com o pai dele. Tá com o pai dele depressivo, ele também tá meio depressivo, né? E aí ele conhece a Elise, que é a loira. E aí a gente tem duas realidades com a Elise. Uma das realidades, ele fica com a Elise, eles se dão mais ou menos bem, só que eles estão no trânsito e explode um caminhão de óleo, né? De óleo, não sei, de um produto lá. Produto químico. Isso, essa explosão mata a Elise e ele fica com uma parte de cicatriz na cara, no rosto. Isso. Não é? Só que nesse ele é o fotógrafo, não é? Isso, que trabalha com decomposições. Exatamente. É interessante aquilo, né? Aquelas fotos de decomposição e tal. Ele fica meio doido, né? Vamos resumir aí que ele tá meio doido naquele momento. Só que, na verdade, a Elise, na sua adolescência, gostava muito de um cafajeste. De um bad cara, boy lá, né? Isso. E ele tratava ela super mal, aí ele chega e tenta, de algum jeito, dar uma cantada nela, dançar com ela. Isso. Aí ela acaba gostando dele. Só que ela, na verdade, nunca gostou dele. Ela tava fazendo ciúme pro bad boy, não é? Isso. Caramba, é complicado, hein? E tipo, ó, nessa mesma realidade que ele está com a Elise, tem a outra timeline, que a Elise entende que ela não gosta do Nemo e que ela fica depressiva por causa disso. Mas ela só fica com o Nemo por quê? Por conta dos cílios. Exatamente. Aliás, vergonha alheia, né? Naquela festa de aniversário, né? Puta que pariu, imagina. Nossa, se fosse a minha mãe, eu dava uma frigideirada nela. Ia na cozinha, pegava uma frigideira cheia de ovo com bacon e dava na cabeça dela. Sai daí. Passando vergonha, hein? Nossa.
Que vergonha, hein? Depressivas agora. Complicado, né? Complicado. A gente tá falando assim, mas a gente entende, tá? Eu só tô brincando aqui, né? Panos quentes, eu só estou brincando. Não vai achar que eu sou retardado, né? Beleza, vamos voltar lá. Novamente pra outra timeline. Tá o Nemo com o pai dele e tal. Só que nessa outra timeline, ele toca o foda-se pra Elise. Só que ele também encontra a Jean. Só que a Jean serve pra poder fazer ciúme na Elise. Exato. Porque, na verdade, nessa realidade do pai dele, ele ama a Elise. Mas não ama a Jean. A Jean só foi feita pra poder fazer ciúmes na Elise. Que é uma putaria do caralho, né? E, tipo, a Jean, como ela, com certeza, é japonesa, o pessoal, ainda mais mulher, eles têm que, elas são muito... Tem que ser muito submissa pro marido. Retraída, reprimida. E tipo, ela sempre quis saber. Ai, por que você vive falando esse nome de Elise? Por que troca o nome dos nossos filhos? Porque na outra realidade com a Elise, ele também ficava trocando o nome dos filhos. Sim, porque ele tá perdido nas realidades. Mas ali, nessa já. realidade ele é rico. Isso. Só que mafioso. Ele tá rico, né? E nessa realidade com a Jean, nós também temos duas possibilidades. Então é aquilo que a gente falou, pessoal. Vamos focar para vocês não ficarem perdidos. Toda escolha que vocês fazem são duas possibilidades. Então nessa escolha da Jean, ele tem dois caminhos também. Um dos caminhos ele vê que ele não ama a Jean, ele fica meio doido, né? Ele cata a moto, sai, né? E por conta de uma folha que cai da árvore. Ele escorrega, bate, se estrepa todo lá. Se bem que essa folha não era da árvore, era uma outra folha que já aparecia ali Apareceu no tempo. filme lá no começo, né? Essa folhinha que pegou no pé do pai dele, né? Umas coisas assim. Ela cai assim no chão, na estrada. Aí o Nemo passa com a moto numa velocidade muito rápida. E ele acaba caindo e ficando em coma. Bate na árvore, sei lá. Ele dá uma porra, mas que pancada, hein? Ele bate lá, fica em coma, pronto. Acabou ali essa... essa realidade aqui já acabou. Mas na outra, ele é mafioso, ele é rico. E nisso ele tá tomando banho na banheira. Aí chega um cara, com certeza inimigo da máfia dele. E mata ele na banheira também. Isso. Aí ele morre lá na banheira, né? E aí ele volta tudo de novo, né? Então, o que acontece? Essas são as três realidades do filme. Ou seja, resumindo, ele é uma pessoa super, hiper, mega fudido. Porque nenhuma realidade dá certo pra ele. Exatamente. Não tá dando certo. Tem também aquele momento, né? Porque assim, naquela realidade que ele tá com a Elise, que ela morre, ela diz pra ele que ela gostaria de ir pra Marte, né? Isso. E ele leva as cinzas dela pra Marte, né? Naquela expedição que tá tendo lá, né? De colônia em Marte. E ele tá escrevendo sobre isso. Ou seja, ele já tava escrevendo uma coisa que ele sabia que ia acontecer lá na frente. Exatamente. Aí ele vai pra Marte, coloca lá as cinzas dela lá naquele terreno de Marte, né? E depois ele morre também, né? Conversando lá. Ele tá conversando com quem? Com a Jean? Sentado no banco? Aí vem os meteoros, né? E destrói a estação também, né? Aí morre os dois lá, né? Who are you? I'm Mr. Nobody, a man who doesn't exist. Então, voltando lá no início, essas são as três timelines que a gente tem com as duas possibilidades pra cada uma. Mas, tipo, nessa daí também, da viagem a Marte, ele também tá pra levar as cinzas da Elise. Só que, assim, explode, mas numa outra realidade ele consegue levar. Isso. Aí não acontece nada. E tem aquela no início que ele já morre no hipersono, né? Que ele tá deitado lá no... Tá deitado não, ele tá tipo em pé, né? Preso nos bagulho, que é o hipersono. Aí ele acorda do hipersono e já começa a explodir a estação que ele tá, né? Aí ele morre, né? Naquele bagulho lá. Mas então, a história base, né? A história base do negócio é essa. Aí o que acontece? Aí você me pergunta, pô, mas qual que é a história real? A história real é a seguinte, é a que o Nemo explica pro repórter, né? Ele tá velho, ele explica pro repórter. O repórter fala, poxa, mas fica meio confuso, né? E ele fala assim pro repórter, como você sabe que você mesmo é real? Aí o repórter fala, como assim? Ele fala, porque você não é real. Você é fruto da imaginação de um menino de 10 anos. Aí ele olha lá pra fora e tem aquele momento, o filme A Origem, que começa tudo a ser destruído, né? Por quê? Porque tudo isso que a gente viu no filme era tudo o Nemo, com 10 anos, projetando o futuro naquele momento da escolha do divórcio dos pais. Então o filme gira em torno disso. O filme, ele começa e ele termina naquela parte que o Nemo tem que fazer a escolha,
E tudo que você vê na sequência são possibilidades. Não é o filme isso, entendeu? São possibilidades do que pode acontecer. É por isso que a gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer. Isso. Se você reparar, tudo daria 2 vezes. É. Com todas as pessoas que ele escolhe ficar, é sempre 2 vezes. Uhum. Não importa. Aí você vê, né? Aí chega nesse final, tal, aí tem esse futuro utópico, aliás, né? Tem aquele futuro utópico que as negadas ficam com o porquinho lá, né? Mas pra mim, o porquinho representa a personalidade de cada indivíduo. Uhum. Porque, assim, pra quem já estudou psicologia ou fez algum curso e precisava ter alguma ética, no caso eu, que tô fazendo o curso e eu tenho bioética, o professor pediu pra gente desenhar um porquinho. Não precisa ser lá aquelas coisas, mas o porquinho te define quem você é de verdade. É. Ou seja, o porquinho ali representava a personalidade. É a mas autoimagem, no né? caso, aí tem a outra coisa. Uhum. O porco também, ele é muito bom pra poder purificar o nosso sangue. É. Porque antigamente não tinha hemodiálise e o pessoal usava o porco pra poder fazer a filtração do sangue. E como que nesse universo utópico que o Mr. Nobody tá, Uhum. que já diz, ó, Senhor Ninguém, Todo mundo usa o porco, né? todo mundo é eterno, tem vida eterna. Isso, é. E ele não. Uhum. Porque E ele não tem o porco. É. Então o porco significa a purificação do sangue, a autopersonalidade ou a vida eterna. Nesse futuro distópico, né? Que é Isso. tipo um tratamento do Distópico porco, né? não, utópico. Utópico, né? é. Distópico é divergente, convergente, Isso, é. Jogos Vorazes, Tudo gente aí. Maze Runner. É. Mas então, eles E criaram... o outro lá, ridículo, A Quinta Onda. Nossa, meu Deus do céu. Esse filme foi tão ruim que a gente decidiu não fazer... A gente ia fazer um cast zoando com ele, mas a gente acabou desistindo porque é muito ruim esse filme. Puta que pariu. Mas Mentira, enfim. é bom, mas só que só no começo, porque depois... Só no começo, né? 10 minutinhos, ele é só bom. 10 minutos é legal, mas depois acaba, enfim. Nem a atuação da Chloe não salva esse filme, né? Da Chloe Moretz lá. Ela atuou bem, só que o único Mas não problema salva é o que, filme, né? É que o enredo, a história é uma porcaria. Uhum. Mas enfim, voltando à situação. No final de tudo, a gente vê o Nemo falando isso pro repórter, e o repórter percebe que ele é parte da imaginação do Nemo, né? E aí a gente volta pro início do filme, com o Nemo escolhendo com quem ele vai, e no final das contas ele escolhe não ir com nenhum, porque ele sabe que ia dar merda pros dois lados. E é nessa que não tem como saber o que acontece depois. Isso. Talvez esse caminho, o terceiro caminho que ele escolheu, é o correto. É o correto, é. Porque tem aquela outra visão que a gente vê ele indo pra encontrar a Ana, né? E ele fica deitado no banco da praça, né? Flutuando e tal. E aí ele encontra com ela Ele lá. consegue encontrar. Isso, mas Mas tá a outra ele também não consegue encontrar. Não, vai. tá tudo falso. E ele acaba escolhendo um terceiro caminho que ninguém sabe qual é, né? Então é isso, o Mr. Nobody, ele se trata disso. Então, se você for parar pra pensar, o filme não é difícil de entender. É só, tipo, as opções que a gente tem pra escolher. Isso. Pra você entender o filme fácil, se você for assistir de novo depois de escutar esse cast, é só você pensar isso que a gente falou. Primeiro, o filme, ele se trata de timelines. Segundo, tudo que você tá vendo não é real. É ele imaginando as possibilidades do que pode acontecer. A única coisa que é real é o início do filme até o momento que os pais vão se divorciar e o final do filme, que é ele não escolhendo ir com nenhum e tocando foda-se, indo pras colinas e além, né? Porque as 3 opções que ele tinha ali ia ser na separação dos pais. Isso. É isso que mostra. Então o filme ele não é difícil, né? Se você for parar pra pensar assim, ele não é difícil. Igual o Donnie Darko, né? O Donnie Darko você tem que assistir várias vezes, né? Ele é um pouquinho mais complicado, né? Mas olha só, tem uma pergunta, né? Aquela pergunta clássica que as pessoas podem se fazer. Por que o Nemo tava escrevendo, quando ele tava com o pai dele, ele tava escrevendo a história do futuro lá, e depois ele vai para aquele futuro, ele vai para aquela timeline? E a gente acabou de explicar. É porque ele viu o futuro daquela timeline e ele tava escrevendo a história daquele futuro. Porque, de certa forma, com a Elise, ele também seria uma pessoa bem-sucedida. Uhum. Ele não seria uma pessoa qualquer. Exatamente. Com a Ana. É. E a gente tem isso, né? No final a gente consegue entender que o Mr. Nobody, ele se trata de escolhas, né? Escolhas que te levam para o seu futuro, né? Só que a gente não tem a mesma sorte do Mr. Nobody e a gente não pode voltar atrás. Então você tem que tomar cuidado com as escolhas que você vai fazer, né? Com tudo, né, pessoal? Assim, você... eu quero... Sei lá, eu quero ser...
Que nem o caso do Marcos Pontes, né? O astronauta brasileiro. Ah, ele quer ser astronauta, mas na época que ele desejou isso, ele não tinha como. Ele veio lá do interior, ele não tinha como. Então o que ele decidiu? Ele decidiu voar. E se ele não podia ser astronauta, ele queria voar. Então ele foi atrás do exército, da aeronáutica, para conseguir ser piloto de caça. E depois que ele ganhou uma patente alta lá, como piloto de caça do exército, ele se candidatou pro teste da NASA e tal, e é uma história muito longa, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é, se você quer uma coisa, você tem que escolher caminhos que vão te levar pra ela, não é? Não adianta você falar, eu quero ser astronauta e ficar trabalhando no McDonald's, entendeu? Não adianta, cara, você não vai conseguir. Você tem que ter um caminho, não é isso? Tem que ter uma direção, né? Então é isso, algum comentário a mais sobre o Mr. Nobody? Senhor Ninguém, que eu achei ridícula essa tradução, porque nome não se traduz, né? Não. Traduzir. Sim, mas você traduziu porque o título do filme em português está assim, entendeu? Porque o título do filme em português está assim, Senhor Ninguém. Mas não é pra traduzir, né? É porque É o sobrenome dele. É, então, é Nemo Nobody, né? Ou seja, ele também não existe. É. É só uma... Pra mim, só veio uma baseada em escolhas. Ele é uma metáfora, né? Quase isso, né? Algum último comentário? Eu sempre, quando acontece alguma merda comigo, eu sempre penso em uma outra realidade, tipo, como que seria um outro Kalil, se aquilo tivesse dado certo. Uhum. É sempre assim. Mesma coisa que acontece aí. Mas é claro, tipo, eu nunca vou conseguir imaginar igual o filme imagina. Uhum. Mas eu sou assim. Eu gosto muito de universos alternativos. É. No entanto, até tenho minhas crenças que pode até existir. Uhum. É verdade. A mesma coisa. Segundo a teoria do Einstein, existe, né? Universos paralelos, né? A mesma coisa. E se você não tivesse mandado aquela mensagem pra mim no Scruff? É verdade, E a gente aí? não estaria junto, né? Não mesmo, porque eu nem ia chamar ninguém, não. Então, aí é que está, tá vendo? Ó, efeito borboleta. Eu mandei a mensagem pra ele no Scruff, a gente se conheceu e gente começou a tá aqui até namorar hoje. e estamos aí até hoje. Daqui a pouco faz 2 anos, né, amor? No mês que vem. É, logo menos aí 2 anos e tal, né? Uhum. Então é efeito borboleta aí, né, pessoal? Então toma cuidado com as escolhas que vocês vão fazer aí na vida, É. né? Quanto vale esse filme? Verdade, anota, né? Até esqueci. Quantos dragões para Mr. Nobody? 10. 10 dragões. Eu também, 10 dragões. Aí por quê? Você pergunta, mas por quê? Por que 10 dragões? Porque assim, o filme, pessoal, a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente tá avaliando um filme, a gente tem que saber ao que o filme se propõe. E o Mr. Nobody, ele se propõe a ser um filme de escolhas e ele é um filme de escolhas. Ele tem um ator bom, que é o Jared Leto, que todo mundo agora vai ser fã dele porque ele é o Coringa. Pronto, agora todo mundo conhece ele. Pra mim, eu sou só fã dele porque ele fez uma travesti No Clube de Compras Dallas, Clube né? de Compras Dallas. Aham. Só sou fã dele por conta disso. É. Na verdade, eu já conheci o trabalho dele porque eu escutava as músicas do 30 Seconds to Não, Mars, tipo, né? Ai, claro, eu também escutava. Sim, mas aí, tipo, como ator, né? Como ator, a gente começou a ver ele brilhar com essa travesti, Clube né? de Compras Dallas. Sim, porque ele tem outros filmes, né? Ele gosta de filme assim, meio doido, assim. Se você vê a filmografia dele, ele tem muito filme meio maluco, assim. Mas eu acho que ele ganhou notoriedade por causa daquela travesti, né? Porque vamos combinar que é difícil, hein? O cara atuar daquele jeito que ele atuou. E até que parecia, até. É verdade. E agora todo mundo vai falar que é super, hiper, mega fã dele por causa do Coringa. Pra Você mim, vai ver também só, é igual foi com o Homem de Ferro, né? Robert Downey Jr. Todo mundo virou fã dele. Pra mim, falou assim, ai, gente, pra que isso? É só uma pessoa que toca em uma banda. Só porque tem um cabelo grande que todo mundo vai ficar... Vai ser o crush de todo mundo. É, Por pronto. favor, né? Puta que pariu. O povo é muito... Dá pra você prever muito, né? O movimento das Vai pessoas, assistir né? Clube de Compras Dallas, vai. Isso, assista Clube de Compras Vai Dallas. assistir Mr. Nobody também. Sim, também. Vai assistir Source Code, vai assistir Efeito Borboleta, vai jogar Life is Strange. É tipo isso, né? Mas enfim, é isso. Curta e compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, né? Deixa aí o seu comentário construtivo, talvez um pedido de próximo tema também, que a gente também aceita. Se for destrutivo, eu nem leio. Eu também não, eu nem leio. Então nem tenha assim, nem perca seu tempo, sabe? Comentário destrutivo eu nem leio, sabe? Então, Se você não entende o que é podcast, meu filho, é só procurar no Yahoo que vai ter um monte de resposta lá. É.
É simples. E a gente sempre explica, né? Não é filme, você não vai ver. Você filme não aqui. vai ver o filme do Mr. Nobody nesse podcast, tá? A gente está comentando sobre o filme. É um review, é uma crítica. É, o povo do é que a muito... gente achou. Sabe o Ai. que eu acho? O povo tá ficando muito burro hoje em dia. O povo não quer pensar, o povo não quer fazer nada, né? O povo tá muito fraco. O povo tá muito fraco hoje em dia. Ah, eu não quero pensar, tá meio burro, sei lá. É falta de neurônio, né? Porque vai lá, vai nos lugares, usa droga demais, olha que as drogas dela. Isso. Ou então fica Falta de assistindo neurônio. esses programinha aí de TV e internet que são tudo bosta e não tem conteúdo nenhum, né? Aí a pessoa não absorve nada e fica burra. Não sabe mais nada o que fazer, né? Muito bem. Curta e compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, né? Se inscrevam. E é isso aí. Muito bem. Até a próxima. Tchau. Ai, filho da puta.